Feijão ainda não parou. Da noite de hoje. Vai se igualar com sua língua. Si vous êtes d'accord, acclamons très fort l'Éternel. Se está de acordo, grita mais forte amém. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Quer dizer quem é o Senhor? Qui est le roi des rois? Quem é o rei do rei? Qui est la manne cachée? Quem é a manifestação? Qui est la manne révélée? Quem é a manne Qui est revelada? le pain de vie? Quem é o pé da Qui est vida? le chemin? Quem é o salvação? Qui est Jehovah Rapha? Quem é o Jeová Qui est Rafa? Jehovah Nissi? Quem é Jeová Nissi? Qui est Jehovah Quem é Roy? Jeová Iro? Nous acclamons très fort Para l'Éternel. aplaudir fortemente. Il était condamné. Ele foi condenado. Il était lié. Ele foi ligado. Mais Mas un jour, dia c'était le miracle. foi milagres. Un jour, Dia c'était le miracle. foi milagre. Azalaka kambaradia Yesu. Era amigo de Jesus. Baotambola basimbana. Caminhavam junto. Baolia sanimoko. Uniam somente meu braço. Massa Yesu. Quer dizer somente irmãos de Jesus. Jesus. Se retrouvant na prison. Mas ele o dia que se encontrou na cadeia não estava aguentando. Et sota prison o monde entier ba lembani ko délivrer. Quer dizer na cadeia já o mundo inteiro se cansou desse Il a fallu que molinga mi malam. Precisava somente do bom amigo. Il a fallu molinga mi malam. Precisava do bom amigo. Yenda telema. Ele para se levantar. Où est-ce que vous l'avez mis? Onde é que você pode ver? Mokonzi. A rei. Tout le monde va se quoi après 3 jours mais 4 Vimos jours ça le matin. Ressuscitaram 3 vezes. Mas ainda não existe. Muto a se quoi na 4e jour ezalaka aí. Alguém que ressuscitou somente no 4 dias. É somente ele. Não todo mundo ressuscitaram somente no 3º dia. Il y a 4 jours qu'il est là. No 4 dias que estava lá. Il prie déjà, on ne peut rien faire. Ele até não temos nada para fazer. Il était lié. Ele estava ligado. Il était possédé. Ele estava procedido. Il avait besoin de la délivrance. Precisava da libertação. Comme toi tu as besoin de la délivrance. Como tu também precisa da libertação. Você ministério não é você precisa do seu ministério avançado. Você precisa mariage não é que ele botou. Casamento avançado. Você precisa vida não é que ele botou. Sua vida ir além. Você precisa santé não é que ele botou. Você quer a sua saúde ir mais além. Tu fais quelque chose. Precisa de uma coisa. Nouvelle dans ta vie. Para Deus fazer na sua vida. La Bible dit ceci. Mas a Bíblia diz. L'ami de Jésus. Amigo de Jesus. Il n'avait plus les salis. Ele não tinha salvação. Il était lié au tombeau. Ele estava ligado no túmulo. Il était lié au tombeau. Ele estava ligado no túmulo. Il était l'ami de Jésus. Ele amigo de Jesus. Jésus le connaissait. Ele conhecia. Mais il était au tombeau. Mas estava no túmulo. Oza kambara de Jesus. Você é amigo de Jesus. Olota bandoto ekokisamaka. Você até sonha os mais. Opesa kaba message ekokisamaka. Você dá mensagem de Nyoso yo lobaka yonde olala kana Yesu. Tudo que você fala para adresse a Yesu. Você até conhece o endereço. Jeremias 33, mas uma coisa que você ainda está no túmulo. Deus conhece que você está no túmulo. Mas precisa de uma coisa. Il faut que la voix de celui precisa da voz dele. qui libère les captifs. Quer dizer, para la Bible dit ceci. A Bíblia diz assim. Car l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix des fils de l'homme. Et ils vivront. E ele você vai ressuscitar. Jésus s'est présenté devant la tombe. Ele se apresentou perante o túmulo. Il dit Lazare. Disse a pregação. Lázaro saia. Avec un seul cri. E somente com um grito. Lazare a écouté. Lázaro ouviu. Le salut est entré. A salvação entrou. Comme une puissance. E com um poder. Qui traverse l'âme et l'esprit. Que atravessou somente a alma e espírito. E aí é somente escuro o corpo. Atravessou Lázaro. Et Lazare commence à sortir au tombeau. Lázaro começou a sair no túmulo. Comme un crapaud. E como a Parce qu'il bandeira. était lié. Porque estava ligado. Voici le lien qui le Porque estava condamnait. ligado com a marcha. Lazare était condamné. Lázaro foi Le condenado. monde a condamné Lazare. Ele foi condenado. Il sortait comme un crapaud. Ele saía como bandeira. Jésus a dit. Jesus disse. Mon travail est fini. O meu trabalho acabou. Rike Mayenda. Rike Maenda. Déliez-les. E agora liberta. Déliez-les. Liberta. Moi j'ai fini. Eu acabei. Déliez-les. Abençoa. La parole. A palavra. C'est ça qui vous sauve. É que salva. Si vous croyez en cela. Se você acreditar. Le miracle va o milagre vai se cumprir. Aujourd'hui. Hoje. Et à l'instant. E neste momento. Bientôt. E brevemente. D'abord à la parole. Aí eu acredito et la délivrance vient. E a libertação vai Jésus vir. va changer ta vie. Jesus vai mudar a sua vida. Cette fois dit amen, amen. Allons-y. Agora dessa vez fala amém, amém, amém. Attendez. Eu te disse para cantar minha música. Agora vai cantar minha música. Amen. Amém. Dans bientôt. Mente. Kanga bien liputa. Amarre bem um pano. Jesus. Jesus. J'ai un petit travail à accomplir. Eu tenho um pouco de trabalho a cumprir. Je te présente de nouveau la piscine de Bethesda. Apresento a piscina somente da Bethesda. Aujourd'hui, ce n'est pas les anges qui doivent plonger. Hoje não é o anjo que vão nadar. Mais c'est le Saint-Esprit. Mas o Espírito Santo. Et le ciel s'ouvre. E o céu se Et abre. le Saint-Esprit plonge E o Espírito Santo nada. dans cette piscine de Bethesda. Essa piscina de Et Bethesda. quiconque sera oint de cette huile, E aquele que vão se ungir nesse que le miracle soit que accompli. milagre aconteça. Seigneur, Senhor, guéris,
cura, délivre, liberta, baptise du Saint-Esprit, batiza do Espírito restaure Santo les vies e restaura a et vida le ministère, e o ministério pour le bien-être de ton pelo peuple. bem-estar do povo. Tambola, tambola na yeselongo, pesaka esengo. Oh, mama tambola, tambola na yeselongo, pesaka ese. Oh, lingoma tambola, tambola, oh tambola, tambola na Yesu, tambola, tambola na Yesu, pesaka ese. Tambola, 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 na Yesu. Tambola, tambola, tambola na Yesu, pesaka esengo. Oh, mesheke tambola, tambola na Yesu lungo, pesaka esengo. Oh, mesheke tambola, tambola na Yesu lungo, pesaka esengo. Tambola, tambola, oh tambola, tambola, na Yesu. Tambola, oh tambola, na Yesu pesaka esengo. Oh lingoma tambola, tambola, oh tambola, tambola, na Yesu Masia. Tambola, oh tambola, na Yesu pesaka esengo. Oh lingoma tambola, tambola na Yesu lungo, pesaka esengo. Oh lingoma tambola, tambola na Yesu lungo, pesaka esengo. Oh lingoma tambola, tambola, oh tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu pesaka esengo. Oh lingoma tambola, tambola, tambola tambola, tambola na Yesu Masia. Tambola, oh tambola na Yesu pesaka esengo. Oh si t'es fidèle tambola, tambola na Yesu lungo, pesaka esengo. Oh si t'es fidèle tambola, tambola na Yesu lungo, pesaka esengo. Oh lingoma tambola, tambola, oh tambola, tambola na Yesu Masia. Tambola, tambola na Yesu pesaka esengo. Oh Dieu va faire encore, Dieu va faire. Oh Dieu va faire encore, Dieu va faire. Oh yéba, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu, oh Samba Mayenda, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Samba Nalola, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Oh yéba, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite des morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va. Oh ngana lina butu ngana yoki mongo bona ye. Yesu akobenganga. Yeba na se ya pongi ngana moni mwinda mopeli. Yesu akobenganga. Oh yeba ngayoyo, ngayoyo. Ngana yoki ye. Yeba Yesu we, Yesu akobenganga. Baina tika, natika. Mabenyo soya we. Oh yeba ngayoyo. Yeba Yesu we, Yesu akobenganga. Baina tika, natika. Mabenyo soya. Nada Yesu bobele. Oh. C'est ça? Amen. Amém. Je vais retourner dans bientôt. Vou regressar brevemente. Nanu na salisa croisade te.
Nunca fiz uma cruzada. Desde que iniciei o trabalho de Deus. Yesu. Yesu. C'est là, au moins on prononce tout de suite là. Vai pronunciar bem daqui a pouco. Não subi no avião para brincar em Luanda, nada. Pour que les gens soient sauvés. É somente para as pessoas se salvarem. A sua mãe está onde? Quem lhe levou aqui? Nani? Quem? Mwana nani? Mwana yo. Maintenant? Agora. Yesu. Diga Jesus. Très bien. Muito bem. Loba yaka. Diga venha. Loba yaka. Diga venha. Wonderful. Muito bem. Maravilhoso. Est-ce qu'elle est née comme ça? Será que é mesmo assim? Não, já 2 ans. Tout a compliqué. Quer dizer, tudo complicou em um dia de 2 anos. C'est une grâce parce que cet enfant a déjà parlé. Quer dizer, uma graça porque essa filha vai falar. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ça vient. Wow! Wonderful. Maravilhoso. C'est mon ami. Elle est maintenant mon ami. Ele é maravilhoso. On a fini le travail pour notre trinité. Se tem problema de ventre, pega a sua barriga. Todo problema que tiver, pega o seu coração. Oh, notre bébé. C'est aujourd'hui que ça va finir. Ça va? Deus quer vai acabar. Bronchite. Je connais que tu es là. Mais tu n'es plus là par le sang de Jésus. Que cet enfant soit racheté par le sang de Jésus. Maintenant, je proclame la fin de cette maladie au nom de Jésus. Maladie, sors au nom puissant de Jésus. Tu ne souffriras plus jamais de bronchite. Sois guéri par le nom de Jésus. Amen. Bon. Levez-vous. Levanta-vos. Fermez les yeux. Fechem somente os olhos.
Do jeito que está a respirar desta vez. Vai sentir como se não está a respirar com fôlego. Fecha agora os olhos. Même si vous avez un problème de maladie incurable. Mesmo tem problema de doença incurável. Même si vous avez un problème de sida. Mesmo problema de sida. Deus está te libertar hoje. Faltou a paz durante muito tempo. Deus está te libertar agora. Pega somente o seu coração. Das pessoas que aqui têm problema de ventre, de problema de nascer, pega somente a sua barriga. Éternel descend. O interno desça. Éternel délivre. Interno liberta. Descend. Eterno desça. Éternel délivre. Eterno liberta. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. 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 Par le sang de Jésus. Pelo sangue de Par Jesus. le nom de Jésus. Pelo nome de Jesus. Par le sang de Jésus. Pelo sangue de Jesus. Soyez délivrés maintenant. Seja libertado Au nom agora. de Jésus. Em nome de Jesus. Par le sang de Jésus. Pelo sangue de Jesus. Par le nom de Jésus. Pelo nome de Jesus. Par le sang de Jésus. Pelo sangue de Jesus. Soyez délivrés maintenant. Seja libertado Au nom agora. de Jésus. Au nome de Jesus. Par le sang de Jésus. Pelo sangue de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Par le sang de Pelo Jésus. sangue de Jesus. Soyez guéris maintenant. Seja curado agora. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Par le sang de Jésus. Pelo sangue Par le de sang de Jesus. Jésus. Interno começa a tocar. Il commence à délivrer. Começa a libertar. Naquele que Deus está pegar, leva em frente. Deus vai pegar. L'Éternel commence à toucher. Eterno começa a tocar. Só do jeito que levantaste. Só onde levantaste. Vai sentir uma coisa tá te pegar na cabeça. E do jeito que vai cair nem vai compreender. Au nom de Jésus. Em nome de Au nom de Jésus. Em nome de Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Marie de nuit sort. Agora Marie de nuit sort. Marie de noite sai. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Milimo mabe sort. Mas o espírito saia. Esprit de mort. Espírito da morte. Esprit de mort. Espírito da morte. Esprit de mort. Espírito da morte. Sort. Saia. Sort. Saia. Sort. Saia. Esprit de mort. Espírito da morte. Sort. Saia. Sort. Saia. Nzambe abandiko sala. Deus começou a operar. Abandiko kangola ba oba Começou zobela a libertar mabumu. aquele estado dentro do Abandiko kangola. Começou a libertar. Abandiko simba. Começou a tocar. Abandiko simba. Começou a tocar. Azali Nzambe. Azali Nzambe. Deus. Azali Nzambe. Ele é Deus. Azali Nzambe. Ele é Bashene Deus. zokatana. As correntes Bashene estão se zokatana. quebrando. A corrente está se Bashene zokatana. A corrente está se Bashene quebrando. zokatana. Corrente está se quebrando. Jonas Bima. Saia. Jonas Bima. Jonas saia. Jonas Bima. Jonas saia. Loboko na Nzambe. A mão de Deus. 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 Soyez touchés maintenant. Seja tocado Soyez agora. touchés maintenant. Seja tocado Soyez agora. touchés maintenant. Seja tocado Recevez agora. le Saint-Esprit. Receba o Espírito Recevez le Santo. Saint-Esprit. Receba o Espírito Recevez la Santo. délivrance. Receba a libertação. Recevez la délivrance. Receba a libertação. Recevez la délivrance. Receba a libertação. Recevez la délivrance. Receba a libertação. Voici l'Éternel. Nzamba Vem, tosala. Eterno. Waouh. Só do jeito que está Waouh. brilhando. Nzamba tokangola. Deus está libertando. Nzamba tokangola. Deus está libertando. Merci Seigneur. Obrigada, Senhor. Bomema ye malembe liboso. Lhe levam lentamente. Come on. Mema ye Venha. liboso malembe. Bao nyonso nzamba zosimba mema liboso malembe. Todo aquele que Deus está tocando, leva em frente lentamente. Il est Dieu. Ele é Bom. o Deus. Tokomi na deuxième opération. Chegamos na segunda operação. Tombola maboko likolo. Levanta as mãos. Tombola maboko likolo. Levanta as mãos. Mutu etala likolo. A cabeça para olhar em cima. Zongela prière nanga. Volta somente na minha oração. Zobela. Está doente. Likolo salini. Perna Ezovimba. está se inflamada. Ozobika tout de suite. Tombola maboko. Está se curando, já levanta as mãos. Bandela prière nangai. Segue a minha oração. Loba Jésus. Diga Jesus. Plus fort Jésus. De Jesus. Kangola Me ngai. liberta. Loba Jésus. Diga Jesus. Biki sangai. Me liberta. Muto yo beleli asokita sikoyo. Alguém que você pode Azoya deixar agora. kosimba yo. Tá vindo te tocar. Azoya kosimba yo. Tá vindo te tocar. Azoya kokangola yo. Tá vindo te libertar. Azoya kosala na bomo ina Tá yo. vindo operar na sua Ye wana vida. zosala. Ele está Au nom operando. puissant de Em Jésus. nome poderoso de Jesus.